Bom, pessoal, vamos então agora aprofundar um pouquinho no desenho experimental que foi feito por Mendel na sua pesquisa. Então, hoje, com o entendimento que nós temos, né, de genética, que na época ele não tinha o conhecimento dos genes, vamos então aprofundar um pouquinho o que acontecia. Então, nós tínhamos o primeiro cruzamento. Então, o primeiro cruzamento de Mendel era sempre então com os plantas que eram linhagens puras que vinham das autofecundações, em que então ele tinha certeza de que todos os descendentes dessa planta seriam altas e todos os descendentes dessa planta seriam baixas. E esse primeiro cruzamento, em que ele tira o pólen de uma planta e cruza com o outro, ou seja, uma fecundação cruzada, é a chamada geração P, que nós chamamos de geração parental, tá bom? Lembrando que nessa geração, nessa primeiro cruzamento com os parentais, a gente sempre vai ter um parental que tem um traço dominante e um parental que tem um traço recessivo, né? Ou seja, um parental com genes dominantes e um parental com genes recessivos. Então, o primeiro resultado desse cruzamento nós vamos chamar de geração F1. Então, eu peguei as sementinhas desse cruzamento, plantei e observei que todas as plantas eram plantas altas. Então, a primeira conclusão que eu tiro é que qual é o meu traço dominante? Qual é o meu gene dominante? É de qual fenótipo? É de qual característica? Plantas altas. Tá? Então, essa primeira geração nós chamamos de geração F1, que quer dizer geração filial 1. Essas plantinhas aqui da geração F1, então, são autofecundadas. Eu pego as sementes e planto novamente. Essa segunda geração, que é a geração filial 2, em que eu observo o retorno do meu traço recessivo, nós chamamos de F2. Então, aqui a gente consegue observar que nós vamos ter sempre a proporção de 3 para 1. Então, a proporção do meu fenótipo na minha geração F2 de 3 para 1, ele é fundamental para embasar porque eu tenho uma herança monogênica. Que, ou seja, a minha característica altura está sendo influenciado por um par de genes, tá bom? Então, lembrando então aqui que essa proporção de 3 para 1, ela vai reger, né, toda a parte de herança influenciada por um gene. Então, esse, digamos assim, é a base do meu desenho experimental que vai embasar as duas leis que nós vamos ter, que nós temos a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel, que nós vamos tratar na próxima aula. E que nós vamos entender a partir desse desenho experimental e dos resultados que foram obtidos. Um outro exemplo, se eu cruzo, por exemplo, uma planta de ervilha que tem sementes amarelas com uma planta de ervilha com sementes verdes, elas são os parentais. Cruzei, obtive a geração F1, que são plantas com sementes amarelas. Qual é o meu traço dominante? Verde ou amarela? Se a minha geração F1 for amarela, quer dizer que o meu traço dominante é sementes amarelas. Quando eu realizar a geração F2, eu vou ter 3 plantas com sementes amarelas para uma planta com semente verde. Então, independentemente da característica, se ela for dentro do padrão que foi estabelecido nos experimentos de Mendel, ou seja, são influenciados por um único fator, ou seja, influenciados por um único gene, as proporções de 3 para 1 vão se manter, independente de qual seja a característica, porque elas acontecem de forma independente. Então, isso que é muito importante dentro desse desenho experimental.